Você sabe o que é a cultura de inovação? Nesse episódio, você está prestes a desvendar os segredos por trás da cultura de inovação, com insights valiosos de especialistas nesse assunto. Vamos descobrir como isso está relacionado à manutenção de organizações contemporâneas? Vem comigo! Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da 4ª temporada do podcast Mahogany. E nesse episódio nós vamos falar sobre cultura da inovação, como manter uma organização contemporânea. E para isso eu trouxe 2 convidados que estão diretamente ligados com essa parte de inovação na área de tecnologia, né? Que é a Andréia e o Pierre. Eu vou pedir para a Andréia se apresentar e depois o Pierre já se apresenta. Bom, pessoal, espero que estejam todos muito bem. Estou muito feliz de estar aqui conversando de novo com a Pri e principalmente com o Pierre, que é uma pessoa que a gente tem, assim, um certo contato e que tem uma carreira muito legal, nessa parte de inovação. Tenho certeza que a gente vai aprender muito com ele aqui. Tenho certeza. E eu sou hoje a gestora de tecnologia da Mahogany, né? E eu sou hoje a mãe da Sara e da Sofia, que são as minhas 2 provocadoras diárias para me inovar, né? Que só quem tem filho sabe que a gente tem que se inovar diariamente. Verdade. A gente tem que estar por dentro de todas as coisas. Com certeza, é isso aí. Legal, Andréia. Pierre, pode se apresentar. Legal. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. O que a Andréia comentou, que as nossas famílias são próximas, né? É que eu sou formado junto com o marido dela. Ah, que legal. Então, nós somos amigos desde 1987. Não fala um ano. Pouco tempo, né? Pouco tempo. Pouquíssimo tempo, né? E, bom, eu sou o marido da Ângela Valéria, né? O pai da Ana Clara, o pai da Giovana. Estamos aqui em São Paulo há 6 anos. Nós somos daqui, viemos de Curitiba para cá. E, atualmente, eu apoio empresas, grandes corporações, a trilhar esse caminho de inovação, olhar para dentro da empresa, desenhar seus processos, né? E desmistificar esse lance o que é essa tal de inovação, né? Que todo mundo fala, qual que é essa moda. Então tem que desmistificar isso e é onde eu atuo hoje. Que legal. Bom, a gente está aqui com 2 profissionais da área de tecnologia e eu tenho certeza que todo mundo que está acompanhando a gente vai aprender muito sobre inovação, mas para colocar todo mundo na mesma página, né? O que é a cultura da inovação? Eu queria que os 2 respondessem, vamos começar pelo Pierre, depois a Andréia, mas de onde surgiu, o que é inovação? As pessoas às vezes nem sabem o que é o conceito de inovação, fala-se tanto de inovação e não sabe na prática, então deixar o Pierre falar um pouco, depois a Andréia. Tem um mito ao redor de tudo isso, achando que inovação é só se você tiver uma ideia, o que você pode dizer, disruptiva, aquela coisa mirabolante, e na verdade não é nada disso. Eu acho que a inovação ela está ligada em 2 coisas. Uma é o mindset das pessoas, é como que as pessoas pensam no dia a dia. Né? E pensar simples. A inovação não é complexa, ela não pode ser complexa, muito ao contrário disso. Então, quanto mais a sua mente está treinada em pensar de maneira diferente, a gente vai abordar isso daqui a pouquinho, como é que se faz tudo isso, né? Melhor. E a inovação é você pensar, como é que eu toco o meu cliente? Basicamente, pode ser um cliente interno, pode ser um cliente externo, né? Pode ser com um produto, pode ser com uma ação, pode ser com um processo. Então, a inovação para mim é isso. É a maneira de você pensar diferente, estar aberto a coisas diferentes, mas sempre pensando em tocar o seu cliente. Legal. Sim. Tem um foco. E eu estive recentemente no evento da Vtex. E eu achei muito interessante a colocação do fundador do Polishop, que foi o Apolinário, e ele comentou sobre essa questão de inovação, né? Exatamente isso que o Pierre comentou. O quanto que, às vezes, as pessoas trazem esse conceito como algo, assim, é algo extraordinário que fica ali, é o tesouro, né, da ponta do arco-íris, né? Lá no final do arco-íris. E, na verdade, não é isso. E ele usou uma frase que eu achei extraordinária e que eu guardei com relação à inovação, que ele diz o seguinte, ele falou assim, para mim, inovar é questionar o que já existe. Então, ou seja, como é que eu consigo fazer melhor o que eu estou fazendo hoje? Verdade. Então, assim, é não parar no tempo
e estar frequentemente se questionando, frequentemente se colocando essa questão, né? Ó, hoje eu faço o meu processo desta forma, hoje eu construo o meu produto deste jeito, né? Hoje eu converso com as pessoas desta forma, eu atendo o meu cliente deste jeito. E como é que eu consigo fazer tudo isso de uma forma melhor? Né? Eu acho que é isso que é o contexto básico assim, da inovação. Perfeito. Eu costumo dar o exemplo seguinte. Tudo aquilo que você faz lento e ruim, qualquer variável que você mexa, você está inovando. Você pode continuar ruim, mas se você for pelo menos mais rápido, você ganha em tempo. Sim. Né? Se você for melhor, mas continuar lento, mas pelo menos você ganha em qualidade. Se você mexer as duas variáveis, aí está da arte, né? Mas é simples assim, né? É simples assim. E as pessoas burocratizam muito essa questão da inovação. Acho que tem que ter uma ideia mirabolante, né, para inovar. Andréia, quais são os elementos essenciais, assim, para uma cultura de inovação, assim, na sua visão, né? Como que a gente pode comparar a cultura tradicional versus uma cultura de inovação? Eu tenho uma ideia sobre isso. Eu acho que a inovação começa na pessoa, né? Não existe como eu introduzir inovação no mundo corporativo, né, se eu não tenho pessoas que tenham essa percepção e essa vontade de inovar. Então, se você não consegue trazer para dentro da sua empresa CEOs, CTOs, pessoas que estão pensando na estratégia da empresa e que queiram vivenciar esta inovação, você não consegue transmitir isso. Existe também uma questão que eu acho assim, primeiro você tem que experimentar o processo, você tem que experimentar, você tem que ir até lá, entender e perceber e fazer diferente, aí você leva a sua empresa, né? Então eu acredito muito nisso, nesse potencial de eu ter pessoas puxando essa inovação dentro da empresa, né? Se questionando, pessoas que estão sempre inquietas, né? E eu escutei uma coisa na VTEX que eu achei também muito legal. O pessoal falou assim, pessoas do bem, né? Porque também tem muita inovação. Inovação do mal. Exato, né? Hoje em dia, então... Vamos pensar no que é bom, exato, né? Não? Então, eu achei interessante. A gente tem que ter pessoas do bem e que tenham esse espírito, né, de inquietude para poder puxar a empresa. Então, eu acho que a grande questão, a grande diferença que existe entre aquelas empresas que estão estacionadas naquele processo, naquele momento, naquele produto, e a gente tem que também levar em conta que existem empresas em que isso é necessário. Sim. Né? Não é que isso seja errado. É que existem negócios e negócios, né? Então, existem empresas em que, de fato, essa questão da estabilidade, do estar sempre daquela forma, é algo necessário, né? Mas, normalmente, dentro principalmente do varejo, né, que é onde a gente está atuando agora, então, essa inovação ela tem que ser puxada. Ela tem que ter pessoas lá dentro que estrategicamente estejam focadas em olhar para todo mundo, em ouvir o que está acontecendo dentro da empresa e puxar esse processo. Verdade. Eu concordo que esse processo todo ele depende muito do core business da empresa. Né? Tem empresas que são mais livres, né, para você poder, né, fazer coisas diferentes, tal. Tem outras que são mais tradicionais. Né? Você pensa em banco, por exemplo, você mudar alguma coisa dentro do processo bancário é muito complicado. Então, né? vários stakeholders, né? Então, e outras empresas que são mais livres para você poder testar coisas, né? Agora, você falou um negócio interessante, né? Se a gente olhar assim, um processo, se fosse fazer um gráfico do grau de maturidade de uma empresa de inovação, né? Você tem que começar embaixo, né? E o que é começar embaixo? Na verdade, esse começar embaixo, o primeiro estágio, é o engajamento executivo. Se não tiver o engajamento executivo, né, a pessoa que tem o poder da caneta. Se não valorizar isso... Porque senão o que acontece? Senão lá embaixo, você começa a trabalhar, só que quando você chega e coloca uma ideia na mesa, o cara fala, não, veja bem, não é bem assim. Então, se não tiver o engajamento executivo, a coisa não funciona. Então, assim, tendo essa fase, aí você passa para a próxima. Legal, agora como é que eu vou constituir isso? Aí você começa a planejar, né? Até chegar nas pessoas. Chegar nas pessoas não, esse é o principal, né? E essa é uma fase que nunca morre. Você tem que ficar o tempo todo, né, treinando as pessoas. E treinar as pessoas não é ficar dando curso. Não. Né? Você tem que dar exemplo. O exemplo vem de cima. Quando o exemplo não vem de cima, quando o exemplo vem ruim de cima, isso você destrói essa camada, né, das pessoas que querem o bem. Né? É isso. Então, assim, e processos, né? Você tem que ter
Todo mundo fala que a área de inovação, ou a área de inovação, ou, sei lá, as pessoas envolvidas com inovação é aquela coisa do puff colorido, piscina de bolinha, né? E não é assim, né? Não. Você tem que ter procedimento, você tem que ter a maneira com que você mede tudo isso, né? Isso mesmo. Então tem toda uma série de coisas. É mais complexo do que as pessoas Bem imaginam. mais complexo. Agora, bem pertinente aí, você falou da pessoa que assina, né? A pessoa que assina, o executivo, ele precisa estar com a cabeça também na inovação. Mas é mito ou verdade que a inovação custa caro? É mito. Com certeza absoluta. Vou dar um exemplo. Se chama inovação frugal. É aquela coisa simples. Tem uma indústria brasileira de cadeados. E aí, quando chegou aquela abertura de importação, né, as lojas do I99, começaram a vir aqueles cadeados da China, certo? Sim. Que custava lá baratinho e o cadeado brasileiro, de alta qualidade, custava muito caro. E o mercado despencou. Você sabe como é que eles reverteram tudo isso? Não. Pintando os cadeados com um time de futebol, botando o brasão do time de futebol. Tá Aí bom. as pessoas começaram a falar, vou comprar aqui do time X, não vou nem falar o time, né? Vamos falar só do Palmeiras, que é meu time. E aí ele reverteu a situação, né? Colocando um negócio muito simples. Bastou colocar o brasão no time de futebol. Foi uma inovação. Uma inovação. Que deu super certo. Não foi uma ideia mirabolante. Foi uma ideia mirabolante, mas não teve assim, uma coisa disruptiva, né? Que se chama disruptivo, né? Aí depois a gente vai falar sobre o que é disruptivo, né? Não, mas é interessante que assim, eu perguntei, né? Inovação custa caro? Talvez custou um pouco mais caro ali na hora de colocar o time, né? De fazer o cadeado com o time. Só que lá na ponta se diferenciou e acabou ganhando mais popularidade, É né? aquele ditado que faz, você tem que dar 5 passos para trás para dar 10 para frente, né? Então, exato assim, mesmo. custa caro, você tem que preparar a base. Aham. Né? Com Você tem que certeza. preparar a base, você tem que criar uma estrutura, processo, aquele troço todo. E você tem que investir nas pessoas. Né? Você tem que trabalhar as pessoas, né? Daí você tem que dar treinamento, participação de workshops, eventos, como foi a VTEX, enfim, tudo isso, né? Web Summit e tal. Então você tem que investir para você criar a cultura. Sim. Mas depois que você cria a cultura, a inovação não é cara. Não. E via de regra é o seguinte, se você traz lá um funcionário, de repente traz uma ideia, puxa, vamos contratar uma startup, ali, depois vamos falar sobre startup também, né? Todo mundo fala que inovação é startup, nada a ver uma coisa com a outra. Também é. Mas de repente você fala assim, vamos investir 1 milhão nessa solução porque a gente vai ganhar 10. É. Isso. Ou vai reduzir 5, né? Verdade. É porque atingir o cliente significa ou você aumenta a receita ou diminui a despesa, Sim, né? claro. Se lá no final do dia você não conseguir isso, foi só uma ideia. Exato. Né? E aí está vinculado também àquela cultura do erro. Né? Todo mundo fala que a empresa não pode ter medo de errar. Não é bem assim. Não é bem assim. Não dá pra fazer tudo às cegas, Não, né? existe uma Não diferença. dá pra errar sempre, né? Exato. Não, e assim, tem uma diferença entre errar e fazer besteira. Isso. É. Com certeza. Porque assim, a cultura do erro significa o seguinte, eu tive uma ideia, desenhei aqui a minha tese. Qual que é a minha teoria sobre essa ideia? O quanto eu acho e como é que eu vou medir ela? E aí pode ser uma incógnita. Né? Então aí é não ter medo de errar. Verdade. E aí você testa. Se deu errado, paciência. É. Mas não é uma loucura, né? Não é fazer besteira, né? Sim. Verdade. E a gente tem muitos casos, né, em que as pessoas, e eu digo pessoas, mas na verdade as organizações, pensando naquilo que eu comentei, que são pessoas que puxam, né, as organizações, que entendem que inovar é gastar muito, Sim. né? É trazer ferramentas de custo altíssimo, né? Mas que tá na moda. Né? Ah, tá todo mundo fazendo, por que eu não posso fazer? Né? Não, eu tenho que estar nessa onda, porque o pessoal fala isso, né? Eu vou surfar essa onda da inovação. Uma empresa que pensa assim, essa sim vai gastar dinheiro, vai jogar dinheiro fora. É. Exatamente. Porque ela não olhou para a base, ela não construiu uma coisa sólida, né? Ela só quer entrar na onda, somos inovadores. Aí sai fazendo besteira, né? Não Gastando prepara, dinheiro à toa. gastando dinheiro à toa, sem preparar a base, sem preparar, né, toda uma camada que tem que ser necessário, aí gasta dinheiro mesmo. É isso. Pierre, para o pessoal te conhecer melhor, né? A gente já falou bastante aqui um pouco sobre inovação e tal, mas eu queria que você falasse um pouco sobre a sua carreira, a sua trajetória. A gente estava conversando e é surpreendente, então eu queria que você falasse Nossa. pro pessoal que está acompanhando a gente. Bom, eu me graduei em Engenharia Elétrica, em Minas Gerais, e comecei minha carreira na IBM de Campinas. Acho que não tem problema eu falar o nome de empresa aqui, né? E eu tive a felicidade de sempre trabalhar com desenvolvimento de tecnologias novas. Então, quando eu trabalhei na IBM, eu tive o prazer de trabalhar num projeto que eu estava comentando com vocês, né? A primeira rede sem fio do mundo é brasileira. Ela teve uma concepção na França, na IBM da França, mas ela foi desenvolvida no Brasil. Olha. Lá em 1990,
né, em parceria com a Motorola, que desenvolveu rádios, tal. E eu tive o prazer, né, o privilégio de participar desse projeto. Aí eu brinco com as minhas filhas, o papai ajudou a criar o Wi-Fi. Tá vendo só? E depois eu mudei, fui para Curitiba, fui para Siemens, onde eu continuei desenvolvendo tecnologias. Tive o privilégio de ter uma carreira internacional, então eu morei em Moscou durante 6 meses, depois eu fui para a Alemanha, morei 2 anos em Berlim, aí depois eu retornei para o Brasil. E até naquela época eu trabalhava com desenvolvimento de software, eu fazia código. Sim. Aí chegou um dia que eu percebi que o meu estagiário já sabia mais do que eu, porque eu gastava finais de semana, madrugadas a fio, estudando alguma tecnologia que já era dada na faculdade. Aí eu vi que era hora de mudar. Aí eu fui para o lado de telecom, né? Deixei a parte de desenvolvimento, fui para telecom e aí desenvolvi a carreira dentro do HSBC, até chegar a um ponto que daí eu era responsável praticamente, né, toda tecnologia, né, que envolvia a automação bancária, esse tipo de coisa. E aí depois, quando o Bradesco adquiriu, aí eu fui convidado a vir para São Paulo, né? E aí eu tive mais um prazer, minha vida é cheia de prazeres, né? Que bom, né? Que bom. Então eu tive o privilégio de ir para uma área da inovação Bradesco, chamado InovaBrá. Legal. Né, que já é um programa já bem conhecido, muito em função de um espaço que o Bradesco tem, que é um espaço de inovação aberta chamado InovaBrá. Sim. E aí em 2018 eu fui convidado a trabalhar nesse espaço, então eu fui o COO e Head Corporates desse espaço, onde a nossa missão, o que era? Era um prédio físico, né, ali perto da Paulista, onde tinha lá, de um lado, umas 80, 90 grandes empresas e do outro lado 200, 250 startups. E aí qual que era o objetivo? Gerar negócio entre elas. Então, para isso, você tem que criar um ecossistema, né? Sim. Trabalhar tudo isso aí, aprender tudo isso e para você poder fazer as conexões, né? Lapidar uma oportunidade dentro das empresas. E aí vem tudo isso, né? As empresas vêm com essa dúvida. Cara, eu não tenho essa maturidade. Como é que eu chego lá? Isso. Né? Aí nós apoiávamos justamente desse amadurecimento do grau de inovação até chegar no ponto da empresa falar assim, agora sim, eu tenho minha base formada, executivo comprou a ideia, né? Já sei o que é inovação, já sei o que é uma startup, agora vamos lançar desafios. Então esse era o nosso trabalho. E qual a dica que você dá para quem quer começar hoje a inovar na sua empresa? Como iniciar? Quais são os passos? Eu acho que é um compilado do que já foi dito aqui, né? Eu acho que o primeiro passo tem que vir de cima. Sim, com Né? certeza. Não precisa ser a ideia vir de cima. Alguém tem que levar a ideia ou eles terem essa ideia, né? Alguém tem que provocar, né, Alguém Pierre? tem que provocar, nem que seja eles mesmos. Sim. Sim. Mas tem que ser uma camada executiva. Sim. Né? O que eu tenho visto muito em grandes corporações é que isso vem até da média gerência. Leva isso, né, até a camada executiva. Sim. Via de regra, ou é uma área de marketing, ou é uma área de TI, né, que leva isso para os executivos. Aí uma vez comprada a ideia, aí tem que fazer a estrutura disso. Né? Aí tem opiniões pessoais, né? Experiência, né? Muita gente fala assim, não funciona você ter uma área de inovação. A inovação tem que ser cross na empresa. Concordo. Mas como é que você cria, do nada, uma estrutura pulverizada de todo mundo pensando em inovação? Não tem como. Não tem como. Então, na minha opinião, tem sim que nascer numa célula de inovação, para que essa galera, sim, faça, né, tenha todo o engajamento de conversar com as áreas, e aí estabelecer o plano, buscar consultoria. Sozinho não vai. Não tem como. Não tem como, porque no InovaBrá, por exemplo, assim, nós somos bancários, nós somos do banco. Quem somos nós para poder trabalhar a inovação? Então, nós tínhamos que ter consultorias que nos apoiavam, né, nesse sentido. Até que, logicamente, a gente vai aprendendo ao longo do tempo, né? E aí depois você sai e continua a carreira solo. Mas você tem que ter apoio, né? E aí você tem que definir estratégia. Principalmente porque, Pierre, eu não sei se você concorda, a questão do o inovar, né, é mudar. Sim. É fazer diferente. É buscar uma outra forma de enxergar as coisas. E o mudar incomoda. Sim, Né? com certeza. Quando eu começo a questionar um processo, primeiro que as pessoas já começam achando assim, mas por que ela se meteu na minha área? Exato. Ou né? chegou agora e já quer mudar tudo. Exato. Então, tipo assim, eu sempre fiz assim, né? Que é aquela mania do Gabriela, né? Sempre Nascer foi assim, assim. nascer assim, viver assim, vou morrer Gabriela. assim. Então, o mudar causa desconforto. Muito. Né? Então, por isso que a gente tem que ter o core apoiando,
Porque senão não vai para frente. Porque essas pessoas que vão começar esse processo, elas têm que ter liberdade de enxergar a empresa como um todo. Sim. Então eu tenho que ir desde o alto executivo até o meu chão de fábrica e entender como é que essa empresa funciona. E nesse momento é que aí as pessoas expõem a sua fragilidade, né? Porque aí elas começam a achar, não, ele veio para achar o erro, tá procurando, eu sei, né? E aí Então, também a pessoa acaba querendo tapar o buraco, né? Então ela vai, nunca é real, ela vai sempre colocando camadas pra não achar o erro total. Então E no caso é uma melhoria, né? Ninguém tá procurando o erro. Na verdade, o que a gente quer, e que também eu acho que é fundamental, é você olhar para a inovação que é necessária para o seu negócio. Né? É aquela história de eu não sair inovando, porque... Então agora, por exemplo, todo mundo fala do IA, né? Todo mundo fala de ChatGPT. Não, porque eu vou colocar isso na minha empresa. Né? Tá, tudo bem, legal, pra mas... quê? É assim, a inovação que não esteja relacionada a um resultado real, ela não tem sentido dentro da empresa. Aí sim nós estamos falando que eu vou gastar dinheiro à toa. Exato. Né? Por isso que muitas empresas, quando falam de inovação, acham que vão gastar à toa, porque são ideias mirabolantes e que não tem a ver com a cultura da empresa, que é o dia a dia. Eu ia te perguntar, PR, quais são os tipos de inovação? Você falou de no começo do episódio, Já mas quais são os tipos? tipos? Já temos vários tipos de inovação, né, Pierre? Eu não sei se você falar quais são os tipos de inovação, né? Mas alguns deles. A inovação frugal é aquela, assim, simples, uma coisinha que você mudinha, uma coisinha assim, uma pequenininha, né? Que é aquela puta sacada, né? Aí tem a inovação... Ali tem camada, tem inovação que você olha para o seu dia a dia, né? Tem inovação que você olha para daqui a 3 anos, tem inovação que você olha para daqui a 5 anos para frente, né? Que são coisas que ou mexe no seu core, ou mexe na parte periférica, inovação incremental, né? Legal. Então esses são esses tipos de inovação. E tem a disruptiva. Aí vem a disruptiva, Que é a polêmica. que eu discordo. Eu não acho que existe inovação disruptiva. Para mim, uma ideia disruptiva, ela é quando você é contada pela primeira vez. Aí depois que você já sabe que existe essa ideia, ela não é mais já é uma ideia. Claro. Vamos pegar o caso do Uber, por exemplo. Né? Todo mundo tem Uber como, foi uma ideia disruptiva. Não foi a primeira não, viu? Eu vou contar uma outra de mais para trás aí, que não tem, muita gente não sabe. Mas assim, quando o Uber nasceu, nossa, que ideia disruptiva. Beleza, no dia seguinte... Já não é mais. Já não é mais. Né? Mas via de regra, se rotula a inovação disruptiva quando você quebra um modelo de negócio. Né? Essa que é a inovação disruptiva. Vou contar um exemplo aqui. Não é do tempo de vocês, mas da época dos meus pais... No tempo da Pris. Existia um mercado grande de alugar telefone. Então, em casa, você não comprava, às vezes não tinha linha disponível Não é pra você do tempo comprar. dela mesmo. Não é. Então a gente alugava telefone e custava caro. A gente colocava no imposto de renda, Sim, declarava no imposto de renda. Custava um salário mínimo, era tabelado esse negócio. Nossa. Então as pessoas, para se aposentar, elas pegavam o dinheiro delas e investiam comprar linhas de telefone para alugar. Sim. E as pessoas viviam disso. Além de ter apartamento, viver de aluguel, o pessoal comprava linha telefônica. Sim. Era disruptivo na época. Na época, até um belo dia, que o Sercontel de Londrina, junto com o CPQD, aqui de Campinas, desenvolveram um equipamento chamado Trópico RA. Que era o que nada mais era do que a primeira central telefônica digital. Era do tamanho do videocassete. E aí, o que era uma central telefônica naquela época? Era um galpão gigantesco, cheio de racks com relés. Daí você entrava lá dentro, era tec, relé batendo. Aquilo do dia pra noite morreu. Trocou-se um galpão, um andar inteiro, por um equipamento desse tamanho. E aí, esse mercado, onde é que foi? Verdade. E aí, em vez de você pagar um salário mínimo, você pagava lá, sei lá, R$100 de aluguel. Aí, empresas fecharam, né? Sim. As imobiliárias, elas eram de quem comprava muito linhas telefônicas. Enfim, é mais um exemplo. Não é de startup e tal, mas é um exemplo de quando você muda um modelo de negócio, né? Aí, o que aconteceu com a câmera no celular? Por exemplo. Né? Que acabou com a Kodak. É verdade. Eu ouvi um grande CEO que eu trabalhei falando, a gente precisa... Eu criei um comitê de inovação em uma das empresas que eu trabalhei. E aí, na reunião inicial, a gente fez uma reunião lá com o CEO e ele falou assim, a gente só vai conseguir descobrir como inovar realmente essa empresa quando a gente descobrir o que vai quebrar essa empresa.
Porque o que vai quebrar vai ser o grande input pra gente inovar e criar uma estratégia nova. Espetacular. É isso E aí a gente começou atrás, e foi bem na época da pandemia. Então tava naquele medo de todo mundo, né? Tipo, ai, o que vai ser o amanhã? E aí a gente começou realmente a trazer coisas. Eu acho que isso pode atrapalhar os nossos negócios. E através disso a gente criava ações que perpetuaram. E aí no ano da pandemia foi o grande recorde de vendas até aquele momento. Eu costumo dar um exemplo sobre inovação muito nesse sentido, né? Você tem que conhecer quem vai matar o seu negócio. Com certeza. Então imagina o seguinte, imagina você está numa floresta, né, mato seco, e um incêndio. Labareda 10 metros de altura, vento a 60 km por hora. Como é que você apaga um incêndio desse? Não é com água. Não. Então como é que você faz? Você vai lá na frente, queima uma faixa de floresta de propósito, aí você consegue apagar. E quando o incêndio chega lá, não tem o que queimar, ele para. Sim. Essa comparação é com o seu modelo de negócio. Então olha lá para frente e fala, cara, como é que eu faço para sobreviver a alguém que vai matar o meu segmento, vai matar o meu business? Então, uma empresa que já está bem evoluída em termos de inovação é essa empresa que tem esse negócio. Ela não fica lutando contra. Não, ela tem que se antecipar e tomar ações para isso, né? É lá na frente, é isso mesmo. Agora, só pegando uma deixa da sua fala anterior, aí vem a dificuldade, né? Quando você chega numa área e fala, cara, você tem que transformar, né? Você tem que mudar. Você fala, cara, 10% do lucro da empresa vem da minha área. Você quer que eu mude o quê? Exato. Né? Aí vem também um outro lance que é a postura da tal da área de inovação. Né? A área de inovação ela não pode ser uma área arrogante que chega assim e fala assim, eu vim aqui mudar o seu modelo. É uma história que eu já contei para vocês. Ela tem que ter né? um excelente relacionamento, a área de inovação. Tem um case, né, de uma empresa que contratou uma pessoa de mercado que chegou nos pares e falou, eu vim aqui melhorar o seu processo, melhorar o seu trabalho. Aí a pessoa falou assim, cara, você veio do mercado, deve ganhar mais do que eu, e você veio aqui mostrar pro meu chefe como é que você vai melhorar meu trabalho? Negativo, travou tudo. Travou, mas... E a postura tem que ser outra. Então, uma área de inovação tem que ser uma área servil. Falei, não, eu vim aqui, eu estou a seu serviço. Para que você mostre pro seu chefe como é que você melhorou o seu trabalho. Verdade. E você pode usar as minhas ferramentas, né, o meu arcabouço de conhecimentos aqui para poder fazer isso. É isso mesmo. Aí, é exatamente isso aí. A gente falou... Gente, passa rápido. E a gente já tá quase no final. Meu Deus, tem tanta coisa a falar. Mas eu queria fazer umas duas últimas perguntas finais, assim, pra Andréia, em relação à inteligência artificial, que você já falou. Mas como que a inteligência artificial, ela tá mudando as organizações e esse contexto de inovação nas organizações? Porque hoje as pessoas acham que a inteligência artificial vai acabar com o trabalho delas. Pode acabar com alguns, né? Porque veio pra melhorar, mas assim, tudo que é inovação é inteligência artificial. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Agora, a inteligência artificial, ela tá na moda, né? É a onda do momento, que as pessoas estão querendo surfar, que nem enlouquecidos, né? Mesmo que nunca tenha subido numa prancha, né? Eu costumo dizer isso. Então, a grande questão é as pessoas entrarem dentro deste mundo sem entender o que é este mundo e o que nós conseguimos com este mundo. Então, logo que começou o ChatGPT, aquela loucura toda que foi lançado, algumas pessoas chegaram para mim, dentro da própria Mahogany, e falaram assim, nós precisamos entrar nisso, onde nós vamos colocar isso? Né? Nós vamos pôr aonde? Vamos pôr na loja? Vamos pôr no site? Onde que nós vamos colocar isso? Aí naquele momento eu falei, em lugar nenhum. Peraí, né? Eu falei, em lugar nenhum. Neste momento, em lugar nenhum. Porque primeiro, nós temos que entender o que é que, de fato, isso vai gerar resultado para dentro da empresa, né? Então, o que é que, de fato, eu vou ganhar utilizando inteligência artificial? Não é que você está impedindo aquilo de acontecer. Não, mas é entender aonde alocar, Exato. né? E o uso correto disso. É isso mesmo. Né? Porque senão você simplesmente libera a tecnologia e as pessoas saem como loucos e não sabem o que fazer. Agora, inclusive, você não precisa mais nem pôr login no ChatGPT, né? Então, qualquer um entra lá, escreve o que quer, do jeito que quer, da forma que quer. Eu acho excepcional a inteligência. Eu acho que nós vamos trazer uma melhoria, uma qualidade em vários aspectos. E olha, eu acho que é importante também a gente lembrar que a questão da inteligência artificial não surgiu no ano passado. Não. Né? É algo muito antigo.
E é algo que já está sendo, que vem sendo utilizado por muitas áreas de negócio. Exato. Dentro, por exemplo, da área jurídica, Faz tempo. eu mesma atuei com algumas empresas que o pessoal utilizava demais a questão das plataformas de IA para poder identificar uma possível sentença, né? Uma petição melhor para escrever. Então, eu acho que a IA, ela tem, obviamente, um lugar garantido no nosso dia a dia daqui para frente. Mas ela né? não elimina a pessoa que vai utilizar aquelas informações. Porque assim, eu tenho que ter alguém, né? O conceito já é esse. Eu tenho que ter alguém validando. Recentemente, um parente nosso precisou fazer uma cirurgia muito delicada. Ele fez com um robô. Só que o médico estava do lado do robô. Exato. Entendeu? E o médico estava ali, tipo, olha, eu tô vendo o que ele tá fazendo. Eu estou validando se está certo ou está errado. Então, o robô não tirou a cadeira do médico. Não. Né? E foi o médico que conversou com a paciente, foi o médico que explicou como que era o procedimento, foi o médico que a tranquilizou. Sim. Né? Você já imaginou? Você vai lá para uma cirurgia delicada e chega um robozinho vestidinho de branco para conversar com você e você tá entregando sua vida para aquele robozinho. Então, não é bem assim. Né? Eu acho que a gente... E eu escutei o criador do ChatGPT, eu tive a oportunidade de assistir uma palestra dele, e que agora ele saiu pelo mundo, né, pregando que, assim, a inteligência artificial é algo para o bem. Porque aí ele se tocou, né? Que eu posso ter dois lados da moeda, né? Certeza. E aí, então, ele... Mas, assim, fortemente ele falava, gente, nós temos que usar a inteligência artificial para diminuir a escassez do mundo. Para diminuir as dificuldades naqueles países que não têm recurso. Verdade. É para isso que ela está aqui. Né? E não para ser algo utilizado de uma forma aleatória, sem sentido. Sim. Né? Eu quero fazer... Daqui a pouco a gente... Né, minhas filhas estão em época de prova. Se eu for pensar, né, daqui a pouco, minhas filhas não precisam mais fazer prova. Né? Porque ela joga no chat GPT a Já vem a pergunta... resposta Só decorar. Tem a resposta pronta. É. E não é isso. Né? Então, assim, eu acho que a gente... Essa questão do vai substituir é um pouco... dramático demais, né? Um pouco exagerado demais. Acho né? que ajuda muito, né? Ajuda a gente profissionalizar mais o nosso trabalho, a gente usar, né? Às vezes quem usa aquilo, né? A inteligência artificial, mas não elimina. Né? É a mesma coisa que eu vi uma palestra também na VTEX que falou que uma empresa usou a inteligência artificial para abrir novas lojas Sim. no Brasil, né? E aí foi muito assertivo, as lojas deram 92% de 92% de... Então, mas quem abriu a loja foi a inteligência artificial? Quem programou? Quem fez? Quem montou a arquitetura? Quem montou a arquitetura? Não foi. Então, assim, Quem pôs o cimento? Não, Exato. eu diria o seguinte, independentemente de ser inteligência artificial, não, toda nova tecnologia que chega, o que muda são as habilidades dos profissionais. Exato. Então vamos pensar que hoje se fala muito sobre metodologias ágeis. É. Quem tem que saber disso? É só o cara que faz programação? Não, a empresa tem que ter isso, né? Então, tipo assim, hoje o profissional ele tem que se capacitar de uma maneira diferente. Exato. Então, por exemplo, se eu vou pegar aqui a IA. A IA, ela vai mudar o jeito com que se desenvolve código, por exemplo. Com Sim. certeza. Então, mas vai matar o profissional? Não. Não. Só que em vez dele fazer hoje de um jeito X, ele vai ter que aprender a como usar a IA para melhorar o trabalho dele. Mas jamais a IA vai fazer sozinha, sem ter que alguém comande isso por trás. Assim foi na parte de automação, chega lá os robôs para automatizar a fábrica de automóveis. O medo, o robô vai roubar meu emprego. Né? Agora você fala, IA vai roubar meu emprego. Não, já teve na época, o robô vai roubar meu emprego. E não, você só tem que ter gente que agora sabe operar o robô, né? Exato. Então a tecnologia, ela vem isso, ela vai mudando as capacidades necessárias para trabalhar, né? E eu acho que é importante, como você colocou, toda nova tecnologia, ela é provocativa. Sim. E é fundamental que nós tenhamos essas provocações, porque senão a gente para no tempo. Com né? certeza. Nós precisamos ser provocados como profissionais, em todas as áreas, a buscar algo melhor. Né? Então, mesmo aquela pessoa, por que de repente aquele jardineiro é mais contratado do que aquele outro? Exato. Entendeu? Por quê? Porque ele tem uma habilidade diferente, porque quando ele monta lá aquelas plantas é diferente.
Então, assim, todos nós vamos buscar habilidades novas, todos vamos evoluir. E é fundamental isso, porque o mundo tem que evoluir. Né? Se você não evolui, você tá fora do jogo. Não tem como. E aí não é culpa da inteligência artificial, é porque você decidiu não evoluir. Pierre, para terminar, queria te perguntar, assim, qual que é o papel dos colaboradores mediante as ações de inovação? Assim, em relação a trazer novidades para as empresas e também fazer as ações acontecerem, né? Qual que é o papel aí dos colaboradores? Vamos entender colaborador como qualquer funcionário da empresa. Qualquer colaborador. Isso, né? qualquer. Então, assim, é uma cadeia. Né? Não é só o colaborador que está ali no chão de fábrica, não. Isso aqui tem que ser o seguinte. Então, vamos lá. Dado que os executivos compraram a ideia, né, do que é uma estrutura inovadora, tal. A média gerência tem que estar engajada com isso. E via de regra é ali que para. Por quê? Via de regra, gente. Pelo amor de Deus, não estou generalizando. Sim. É onde vem aquele medo que vai mudar meu trabalho, vou perder minha área, entendeu? Vai me atrapalhar. Vai me atrapalhar. Pega o controle, né? Os colaboradores têm que ter o papel de estar sempre atualizados, né? E sempre estar com a mente aberta. Agora, não adianta você lá, o colaborador estar de mente aberta, o tempo todo, né, pensando em coisas novas. A empresa vai lá e faz aquele programa de inovação, né, programa de ideias. Isso. Se essa ideia nunca for para frente. Não sai da caixinha, né? Você vai dar uma ideia, dá 2 ideias, 3, 4, 5. Nenhuma delas nunca é aceita. Vou parar, claro. Eu desisto. Então, tem que existir essa cultura, né? Vamos dar valor às ideias. Não quer dizer que toda ideia tem que ser aceita, mas toda ideia ela tem que ter dado uma resposta. Então, por que não vai ser implantada? Ou por que vai ser implantada e de que forma, né? Então, assim, eu acho que o papel dos colaboradores é esse, né? Estarem o tempo todo atualizados, né? Mas, assim, não pode barrar tudo. Porque se começar né, só estabelecer a moda. Vou botar aqui um programa de ideias porque está na moda, um programa de inovação porque está na moda. Mas só moda por moda, daí morre. Então acho que o papel é esse, né? Tá com a mente aberta, tá sempre atualizado, mas tá, assim, efetivamente olhar, né? E dar uma resposta para o colaborador o porquê que foi ou não foi para frente. Perfeito, perfeito. Gente, quero agradecer aqui a participação de vocês dois. Acho que foi muito rico o podcast. Acho que quem está acompanhando a gente vai entender realmente que é uma cultura, né, de inovação. E agradecer você também que está acompanhando a gente nesse podcast. Teremos novos episódios dessa temporada falando dos atributos da marca. E hoje, nesse episódio de Cultura de Inovação, a gente falou de um atributo que é o ser contemporâneo, né? Que é se manter ali atento às mudanças. Muito obrigada e tchau, tchau!